Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e vocês estão no canal do Arquivista Espiritual. Agora, pessoal, vamos então dar continuidade, ao assunto anterior. Né? Falamos um pouco sobre as dúvidas que muitos têm e daí a gente cai a respeito daquilo que são ferramentas. Ferramentas que podemos utilizar para começar a manifestar de forma prática na nossa vida comum, nos nossos percalços, nas nossas dificuldades, né? Seja ela de qual setor da nossa vida. Então nós temos o quê? O que nós temos de ferramenta que podemos utilizar? Muitos vão esperar eu dizer, né? Ritualística, acender velas, oferendas, evocações, invocações. Não. Primeiro, nós temos sempre que partir da parte mais densa, que é o nosso corpo físico. Para que as coisas comecem a fluir nas nossas vidas, primeiro você tem que se conhecer. Pelo menos o básico tem que se conhecer. Né? Então, essa é uma condição irrevogável. Não tem como se ter grandes resultados se não tiver autoconhecimento. Então, para isso é necessário as seguintes ferramentas: a física, a psicologia e a biologia como um todo. Ah, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo, eu trabalho, eu cuido de filho, eu levo filho na escola. Tem tempo, sim. O tempo que vocês têm à disposição, vocês não percebem devido ao hábito que vocês se encontram. As programações mentais que refletem nos hábitos cotidianos. Então, os hábitos, o tempo que vocês passam preocupados, cheio de preocupações, cheio de raiva, de fofoca, de intriga, ou assistindo lá, quem sabe, o programa policial que passa todos os dias, que só passa tragédia, ou BBB, né, na televisão, que lá só se trata de intriga, uma guerra entre orgulhos e vaidades. Né? Claro que ali tem coisas também para se aprender, mas vocês precisam de resultados. E para obter resultados, vocês têm que aproveitar esse tempo de vocês. Né? Aqui, como eu já falei, aqui a gente tem disposição na plataforma para que tudo para a gente aprender sobre a psicologia, né? Básica. Não é vocês decorarem livros e mais livros de psicologia. Uma vez que vocês consigam ir acessando o básico do Freud, o básico do Carl Jung, sobre o âmbito de psicologia, então vocês já vão ter uma condição de entender, por exemplo, através da psicologia, entender parte de uma ferramenta poderosíssima do ser, que é as emoções e sentimentos. Para quem não tem nenhum conhecimento de psicologia, fica difícil lidar com as questões emocionais e sentimentais. Por quê? Porque a pessoa vai estar só se baseando sobre dogmas e doutrinas, sobre religiões, sociedades secretas, seitas, né? Tudo que estiver ligado ao âmbito de espiritualidade. E daí a gente fica aguardando milagres. Por que eu disse em partes? A pessoa vai saber lidar com emoções e sentimentos, né? Estudando psicologia. Por quê? Porque a outra parte está ligado ao conhecimento da biologia como um todo. Saber que o que acontece quando uma pessoa está profundamente emocionada? Quais são as reações químicas que acontecem dentro de cada um de nós? Isso é fácil, se você vê, faça a pergunta, né? Utilize a chave de pesquisa. Quando estamos com raiva, quais são os processos químicos dentro do nosso corpo? Você vai entender o que acontece nos processos químicos. E daí? Eu sabendo isso, qual é a vantagem? A vantagem é que vocês vão começar a se livrar de amarras ou de dependências.
né, ali sobre âmbitos ilusórios de espiritualidade, né, do espiritual, do oculto, do invisível. Porque a gente já sabe. Então, esse plano invisível que a gente tem como espiritual, ele tem como propósito nos dar suporte. E nenhuma entidade espiritual, nenhuma, vai carregar nenhum de nós no colo. Nenhuma entidade espiritual vai fazer todo um processo dos quais boa parte quem tem que fazer somos nós. Os guardiões da lei maior e da justiça divina costumam dizer o seguinte: o ser humano dá um passo, o espiritual dá o outro. O ser humano dá um passo, o espiritual dá o outro. O ser humano dá um passo, o espiritual dá o outro. Veja, não é o espiritual que dá o passo primeiro, somos nós. A iniciativa. Então, veja que através da gente conhecer um pouquinho de ciência, não é se tornar cientistas, não. É ter esse compromisso para consigo mesmo. Porque esse compromisso para consigo mesmo, quando vocês estiverem estudando, ouvindo audiolivros, palestras, tem um monte de material disponível, gratuito ainda, você não vai gastar nada. Você só vai investir seu tempo, que em vez de você estar lá se preocupando, né, ou com raiva, ou com ódio, ou com sentimento de vingança, ou de ansiedade, de depressão, então você procura nutrir-se daquilo que vai te dar realmente sustento. Tá? Que é colocar-se em condições para que as coisas fluam, passem a fluir na sua vida. Na nossa conversa anterior, eu falei sobre essa questão do fluir. Então isso vem a complementar, para você entender esses processos que acontecem com você. Uma pessoa, por exemplo, que está ali desmotivado, ele não consegue sair do lugar, ele está desempregado, mas ele vai sair de casa, bate o desânimo. Então, já vão qualificar essa pessoa como um estado depressivo, depresso. É errado? Não, não é errado, porque se a gente for analisar o termo depressão, então significa algo que está desmoronando, né? Está se afundando. Está se afundando, é uma condição, é um procedimento, isso está em andamento. E isso, né, se pode identificar, por exemplo, muitas das vezes, a maior parte delas, que não é algo diretamente trevoso ou de forças obscuras, mas uma falta de dopamina, por exemplo, que é um neurotransmissor, para quem não sabe, responsável, né, por manifestar o hormônio conhecido como hormônio do prazer. Né? Então, para que algo te dê prazer, você tem que entender o funcionamento disso. Então, isso é um processo químico. Se você não sabe isso, muita gente vai pensar que é um ataque obsessivo, vai pensar que isso são forças trevosas. Entenda, as forças trevosas, obsessivas, que podem levar uma pessoa, por exemplo, a tirar a própria vida, isso está ligado pelas aberturas que se proporciona por ter a ignorância de não saber o que está acontecendo. Se você está com a deficiência de dopamina, que você pode se certificar através de exames clínicos, médicos, você pode suplementar com dopamina. Sabe o que é isso que eu estou falando para vocês? Eu estou explicando para vocês de uma forma simples e direta o que é ser um alquimista. Aquilo que vocês já viram, ou boa parte de vocês já viram ou ouviram falar lá dos alquimistas que transformavam chumbo em ouro. Mas isso só alegorias criadas na época para eles não caírem em malhas de tortura, enfim, né, naqueles tempos que eles usavam essas alegorias. Mas isso que eu estou falando para você é um ato alquímico que você utiliza de substâncias, de reposição de vitaminas, de minerais, né? Até mesmo, se for o caso, hormonais, para colocar em equilíbrio o que está em deficiência no seu corpo,
que vai promover situações graves, gravíssimas, ou tornar gravíssimas situações que ainda estão simplesmente acusando no seu corpo físico ou na sua condição sentimental e emocional, ligado aos aspectos da experiência do dia a dia. Quando a pessoa cai em condições profundas, aí sim pode acontecer processos obsessivos, mas isso tudo tem início com uma deficiência que temos sobre esse exemplo que eu acabei de falar para vocês, do quadro biológico. Se eu reponho dopamina, então eu vou passar a ter disposição. Agora, se eu vou e acendo uma vela e espero que a magia vá fazer isso, vá me dar disposição, não vai acontecer. Ou se acontece é temporário, aquilo não permanece. Né? Primeiro, porque boa parte das pessoas, quais são as pessoas em cima, né, dessa terra que sabem verdadeiramente manifestar magia? Não é fazer magia, é manifestar magia. E essa maneira que eu falei para vocês de repor a dopamina é magia, porque a magia é uma ciência. Não é algo simplesmente fantástico, né? Ilusório, místico, não. A gente tem que, a certo ponto na nossa vida, a gente tem que despir-se ou despir situações, ocasiões de termos ou crenças que a gente tinha que eram mais superstições do que qualquer outra coisa. Não tem nada errado, entenda, é vocês com vocês mesmos, vocês não estão entrando em uma plateia, né, em um grande grupo para poder discutir ou expor suas ideias. Não, você vai expor suas ideias internamente para que elas então reflitam na sua realidade externa. Acredito que esse exemplo que eu acabei de dar, né, sobre a dopamina, e vocês podem levar esses exemplos para outras coisas. Claro, não é 100% das coisas vocês vão resolver com vitaminas, minerais, aminoácidos ou hormônios. Né? Então tem várias ferramentas a mais. Por isso que eu disse para vocês, vocês querem realmente ter a vida que vocês sempre sonharam? Então, mas eu já estudei tudo isso. Pois é, se você estudou, você só não conseguiu promover o ato da observação para identificar o que eu acabei de passar para você. Né? E tá tudo certo, não é que eu sou melhor do que qualquer um. Não, eu também trilhei o caminho que boa parte de vocês está trilhando. Estamos aqui nessa conversa para vocês, de uma forma simples, descontraída, às vezes, a gente poder estar falando sobre aspectos da verdade na nossa vida comum, cotidiana, né? De uma forma simples, objetiva, direta, sem blá blá blá, sem mimimi, sem colocar aqui roupagens místicas, que eu podia colocar roupagens místicas, né, em cima disso. Olhe, para vocês precisam, para o que vocês precisam para poder fluir, né, para que vocês consigam crescer, para que vocês consigam então alcançar seus objetivos. Vocês precisam fazer alquimia, vocês precisam se transformar em alquimistas, vocês precisam transformar o chumbo em ouro, vocês precisam então calcinar, né, diluir. Veja, eu estaria utilizando termos o quê? Ocultistas, termos esotéricos. Mas o que isso representa na vida prática, né? Então eu falei de uma forma prática para vocês entenderem como funciona tudo isso. Não adianta eu pensar que é necessário nesse momento da minha vida uma quantidade superior de dinheiro se eu não tiver ligado ao dinheiro. E como que eu vou estar ligado ao dinheiro? A multiplicação, a abundância, a fartura. Pois é, mas eu não tenho, eu estou correndo atrás disso. É por isso mesmo, porque você está correndo atrás. Correndo atrás, em qual posição você se encontra? Porque existe alguém à frente. Quem está à frente está colhendo. Quem está atrás fica com as sobras. Entende, pessoal?
Vocês têm que estar à frente da sua caminhada. Vocês não estão disputando com seus semelhantes, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai, com estranhos, contra ideologias. Não. Não existe disputa. É uma corrida solitária. É uma caminhada, é um transitar solitário. Você com o seu caminho. Você para consigo mesmo. Por que para consigo mesmo? Porque dentro de cada um de nós tem a centelha divina, o nosso Espírito Santo, nosso eu superior, né? São os termos ali mais martelados na internet, são esses termos. E daí muita gente não entende essas questões, que são questões simples. Mas não é porque são simples que elas não deixam de ter um peso, de ter uma relevância enorme, gigantesca. Veja só que interessante, né? Algum de vocês já tinham parado e pensado por esse lado? O que adianta eu estar preocupado demais? Porque está faltando dinheiro. Quanto mais eu estiver preocupado, mais isso se multiplica. Porque reflete no espelho da criação e retorna a vocês. Se vocês estão preocupados com uma coisa, vocês passarão a estar preocupados com 3, 4. Se vocês têm uma dívida que vocês não conseguem pagar, já já vocês terão 2 dívidas, 3 dívidas, e daí entrará o desespero. E adivinha o que acontece? Vai vir mais dívidas. Essas dívidas vão remontando, vão acumulando. A mesma coisa vai acontecer com um problema com um filho que tenha droga, vai acontecer que tenha um filho, um parente que esteja em qualquer tipo de vício, ou que esteja simplesmente habitolado sobre as condições lá de estar, como é que é o termo, da pessoa, fanático religioso, né? Ou fanático sobre os aspectos de ideologias, fanático político, fanático científico, fanático religioso, né? Então isso não serve. Tudo isso que estamos falando, veja, é tão simples, não é simples. A única coisa que vocês vão ter que manter uma atenção plena, colocar o ato de observação das energias, certo? Que te circundam, que te estão circundando, de vocês não quererem mais estar naquela situação. E qual que é a única maneira de não estar mais naquela situação? É passar a estar em uma situação nova, uma nova vida, um novo trabalho ou um novo método de trabalho, uma nova metodologia dentro do trabalho que vocês executam, né? Se for o caso, porque eu não estou dizendo que é para vocês abandonarem o seu serviço, o seu trabalho. É necessário. Se você não tiver dinheiro, como é que você vai pagar a conta? Como é que você vai se vestir? Como é que você dá alimento aos seus filhos? Então é necessário, sim. Nós temos esse compromisso de cada um de trabalharmos, de provermos, né? Mas fora isso, tem todo um restante a ser observado. Por isso que é importante entender de ciência, entender de física. Não é só pegar um livro de física e começar a ler. Não, veja as partes específicas, como eu dei o exemplo, né? Começa daí. Uma vez que vocês forem se interessando, que vocês forem aplicando aquilo e colocando isso em prática, vocês vão começar a ter resultados. Boa parte de vocês poderá ter um resultado melhor em termos vibratórios e energéticos se vocês fizerem um check-up no médico, né? Porque você pode estar com deficiência de ferro no sangue, você pode estar com excesso de açúcar no sangue, você pode ter veias obstruídas. Então tudo isso prejudica o bom funcionamento do seu ser, né? Desse personagem, desse corpo físico, desse campo áurico, também eletromagnético. Veja que interessante. Não é interessante a gente olhar por esse lado? Então, eu disse, né? Então, a física, a psicologia, porque a psicologia vocês vão passar a entender como acontecem os fenômenos das emoções e que vai acarretar em sentimentos.
O quanto isso pode te apegar, o quanto isso pode te escravizar, o quanto isso pode te fazer ou estar fazendo vocês fracassarem uma vez após outra. Estudando o quê? Ciência, física, mais específico, né? E também psicologia. Então vocês entrando em contato com essas matérias, aos poucos, não adianta você querer pegar um livro e ler ele num dia. Você vai poder ler? Até, às vezes até tem gente que consegue. Mas quanta dessas informações que você leu, você observou, você constatou, para você posteriormente colocar aquilo em prática? E isso vai fazer toda a diferença. Ah, mas eu sou ansioso, eu tenho TDA, né? Não. O que você tem é imediatismo mesmo, tá? Hoje em dia eles criaram várias terminologias para fazer a pessoa estar aprisionada, porque de um atendimento de uma pessoa que é hiperativa, muito provavelmente ele vai acabar num psicólogo e depois provavelmente um psiquiatra. Uma parte, não estou generalizando, não estou falando todos, né? Tudo falta do que? De conhecimento. Então, se você está com início de diabetes, vai tomar providências clínicas passadas por médicos para que você controle essa sua condição de resistência insulínica, né? Até que isso, então, para isso não somatizar e não se transformar em uma diabetes, né? E para vocês se verem livres do sofrimento que isso vai ocasionar, não só a respeito do seu corpo físico, mas também a respeito do seu campo áurico eletromagnético. Veja como as coisas todas não tem nada separado, tudo está ali conectado, constantemente. Somos nós ao início que estamos sempre nos esforçando para estarmos mais desconectados, promovendo mais separatividade, mais separação das coisas, né? Dando rótulos e aceitando rótulos de todas as maneiras. Então isso impede. Então a mente de um desperto, ele vê todas essas nuances e muito mais, porque estou aqui dando só alguns exemplos nessa nossa conversa daquilo que se é observável. Então, se uma pessoa se ela tem deficiência de ferro, ela vai se tornar uma pessoa anêmica. Uma pessoa anêmica, ele não vai ter disposição, ele não vai ter vitalidade, ele não vai ter virilidade, ele não vai ter ideias, porque ele está com deficiências de vitaminas, de minerais, né? Desequilíbrios hormonais dentro do corpo. Então não adianta ir lá só estimular o chakra umbilical, o básico, o plexo solar. Não, porque isso só vai ser uma coisa prévia. Só vai ser um dos passos, um dos fatores dos quais a gente vai identificando. Então, isso fará o que? Sempre a pessoa estar passando a caminhar e a pisar na rocha, não mais na areia da ilusão, onde não tem. Quantas são as pessoas que já explicaram alguma coisa disso para vocês? Ou pelo menos abertamente. Nós temos poucas pessoas, não é verdade? Lá no vídeo anterior eu até mencionei o professor Hélio Couto, né? Mas temos outros também. Mas se juntar todos, é uma minoria, em meio a uma vastidão, um oceano de plataforma, de YouTube, de Instagram, né? De Facebook e tudo mais, que torna a coisa completamente desproporcional. Então, tem informação cabível? Claro que tem. Tem muita desinformação? É o que mais tem. Então, em cima desses indícios, dessas ferramentas que eu vou passando para vocês, vocês vão tendo essa habilidade, né, de poder, então, fazer com que saia de situações. Muitas das vezes você pensa, eu vou lá no centro pegar um passe. O passe não é um tratamento. Ele só vai te descarregar das energias superficiais presas no seu campo áurico.
ou em alguns momentos estimular certos chakras para que então eles possam pulsar, como dar, vamos dizer, fazê-los pegar no tranco, mas coloca no tranco sem combustível. Então ele ameaça pegar, funcionar e ele acaba não funcionando. Então, ir só para fazer alinhamento dos chakras, né? O alinhamento dos chakras existe? Existe, mas é de uma forma consciencial, racional, não ilusória, fantástica. Ah, mas isso, e agora? Como é que eu faço? Eu sempre tive essa concepção de Deus me salvar, de o arcanjo Miguel me salvar, de Jesus salvar. Não, eles não salvam ninguém. Jesus proporcionou a salvação para toda a humanidade, deixando o exemplo de como andar em cima da terra, de como então agir, interagir, né, de como se relacionar com os seus semelhantes e para com o mundo, certo? Mesmo que a história de Jesus ou aquilo que está na Bíblia está bastante, está bastante sobre um âmbito de estar faltando pedaços, certo? E a gente está aqui nessas nossas conversas para que vocês consigam utilizar os pedaços seus do seu caminho que estão ali jogados cada um para um canto. E daí você não consegue ter ou obter resultados financeiros, de relacionamento, né? E aí por diante. Então veja que importante é essa nossa conversa. Essa nossa conversa faz com que as coisas vão ficando um pouco mais inteligíveis, né? Mais acessíveis, mais claras, sem muito lenga-lenga, sem muito conto de vigário, né? A coisa ali nua e crua como ela verdadeiramente é. Claro, estamos novamente a um nível, né, inicial, iniciático. Tem muita coisa ainda por vir, né? De orientação de todas as maneiras. Sempre teve, ainda continuará tendo. A questão é, cada um de vocês está preparado? O que é estar preparado? Estar preparado é estando com energias boas, né? Poder se alimentar razoavelmente e por aí vai. Então veja que é bastante importante essa nossa conversa, porque através dessa nossa conversa a gente consegue ir quebrando, rompendo paradigmas, né? Saindo de padrões de escravidão da mente, do corpo, da alma, do espírito, que está sempre nos colocando em maus lençóis, né? Indo enriquecer quem já está mais rico, né? E também ser o outro lado da moeda, o rico que não, né? Ou o pobre que não tem nada. Não é assim que a gente cansa de ouvir, ou mesmo quantas vezes de nós já falamos algo semelhante a isso. Então eu vejo como essencial essa segunda parte, nós termos falado sobre essas ferramentas, essas três ferramentas. Porque essas ferramentas farão com que vocês dêem um novo salto na vida, uma nova experiência. Não que vocês vão desencarnar, não vão desencarnar coisa nenhuma, né? Quer dizer, desencarnar todos nós vamos, né? Estou falando no sentido de você executar esse tipo de prática, mas tendo ciência daquilo que falamos aqui sobre a verdade. Tá bom? Então, espero que todos vocês fiquem bem e damos continuidade na nossa próxima conversa, que vai ter mais uma parte falando sobre a mente de um desperto. Até mais.